Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anitta, estou aqui hoje para ler com os irmãos um texto do pastor Levi Melo. Ele escreveu o texto A Despeito de Tudo, Creio em Jesus, e escreveu para o Manancial, que é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Como não escrevi o texto, ele foi escrito então pelo pastor. O que eu vou fazer? Vou ler com os irmãos e contar aquilo que eu entendi, tá bom? Isto dito, eu gosto sempre de esclarecer que o fundamental não é o que eu entendi, o fundamental não é o que o pastor Levi Melo escreveu, o fundamental é aquilo que Deus revela no seu coração através das escrituras. Então, irmãos, leia, pega a sua Bíblia, lê lá na sua tradução o texto de hoje, que é Mateus 9, do capítulo 18 ao 26. Peça ao Senhor sabedoria, peça que Ele revele ao seu coração aquilo que você precisa saber, tá bom? Então, para isso, vamos iniciar orando. Senhor Jesus, que nós possamos crer em Ti a despeito de qualquer coisa que possa nos acontecer, que possamos estar confiantes de que o Senhor está sobre todas as coisas e não perdeu as rédeas deste mundo. Em teu nome que oramos. Amém. Bom, irmãos, então vamos ler lá Mateus 9, capítulos 18 a 26. Vai falar então que Jesus cura em resposta à fé. Então, enquanto Jesus ainda falava, o líder da sinagoga local veio e se ajoelhou diante dele. Minha filha acaba de morrer, disse, mas se o Senhor vier e puser as mãos sobre ela, viverá. Então Jesus e seus discípulos se levantaram e foram com ele. Nesse instante, uma mulher que havia 12 anos sofrendo de hemorragia se aproximou por trás dele e tocou na orla do seu manto, pois pensava, se eu apenas tocar em seu manto, serei curado. Jesus se voltou e quando viu, ele disse, filha, anime-se, sua fé a curou. E a partir daquele momento, a mulher ficou curada. Quando Jesus chegou à casa do líder da sinagoga, viu a multidão agitada e ouviu a música fúnebre. Saiam daqui, disse ele. A menina não está morta, está apenas dormindo. Os que estavam ali riram dele. Depois que a multidão foi colocada para fora, Jesus entrou, tomou a menina pela mão e ela se levantou. A notícia desse milagre se espalhou por toda a região. Então, o versículo-chave é o 18, que diz: falava ele ainda, quando um dos dirigentes da sinagoga chegou, ajoelhou-se diante dele e disse: minha filha acaba de morrer. Vem e impõe a tua mão sobre ela, e ela viverá. Agora imagina o que é isso, né? Um líder da sinagoga, imagina, pedindo ajuda para Jesus. São coisas que só Deus pode fazer, né? Só Deus pode tocar no coração de uma pessoa tão arraigada de normas, de leis, se render a Jesus Cristo, né? Então isso nos ensina o quê? Que a despeito de qualquer crise que a gente possa viver, o que a gente faz de mais sensato é se agarrar confiantemente nas mãos de Deus. Sabe, irmãos, a gente está vivendo dias tão difíceis, pandemia, morte, doença, desemprego, carestia, pessoas depressivas, pessoas que brigam, né? Não são acostumados a conviver dentro de casa, aí fica todo mundo naquele mesmo ambiente. Então, assim, dias muito, muito, muito difíceis. Se nós não nos agarrarmos à mão de Deus, o que será de nós, né? Então, esse tipo de atitude vai exigir de nós o quê? Uma vida desapegada. Nós não podemos nos apegar a nada, porque nós temos que entender que somos vulneráveis e que só o Senhor tem poder. É Ele. A gente pode ser muito rico, famoso, ter bastante poder, mas não interessa. Na caminhada com Cristo, a gente precisa colocar tudo que a gente tem, tudo que a gente é, na mão do Senhor, à disposição dEle.
A gente tem que entender que sem Ele a gente não pode fazer nada. Por mais que pareça difícil a situação, nós temos que descansar no Senhor. A gente tem que acreditar que Ele vai suprir todas as nossas necessidades. Então não é aquilo que a gente quer, né? O Senhor não vai nos atender como a filhos mimados que se jogam no chão, brinca de roxinho e fica esperneando. Não. Mas Ele vai suprir as nossas necessidades, isso é certo. Ele não está dizendo que não haverá o dia mau, haverá sim. Os dias maus, eles surgirão. Para alguns mais, para outros menos, mas todos nós passaremos pelo dia mau. E o que importa aqui é que a gente não se preocupe com o dia de amanhã, porque a gente não tem poder sobre o dia da manhã, a gente não pode fazer nada a não ser confiar no Senhor. O amanhã se preocupará consigo mesmo, é o que está lá em Mateus capítulo 6, versículo 34. O Senhor fala para a gente, ó, basta cada dia o seu mal. Então não adianta você querer decidir as coisas por Deus, ajudá-lo, tentar ajudá-lo, não. Sim, irmãos, vocês têm que se mexer, você não pode também ficar né, com a síndrome do barranco, né? Encostado para ver se o mundo acaba em barranco. Não, você tem que fazer as suas coisas, tem que dar o seu melhor, se empenhar, mas crendo que a solução é do Senhor. O socorro vem do Senhor, não vem de outro lugar nenhum. Por mais que seja difícil entender isso, nós temos que descansar no Senhor, né? A gente se preocupa excessivamente e a maior parte das coisas com as quais nós nos preocupamos não acontecem. Recentemente eu ouvi um sermão de um pastor lá do Rio de Janeiro, Mário Brunet, que ele diz o seguinte, ele mostra um artefato assim, um cano com um imã na ponta para pegar moeda, um gancho para pegar o que precisar do chão e aquela haste enfiar no cano para desentupir. Comprou aquilo lá, acreditando que um dia, quando o cano da pia entupisse, ele iria utilizar. E o que ele relata, né, no seu sermão? Que até hoje aquele artefato está lá na casa dele sem utilidade nenhuma. Por quê? Porque nós queremos nos antecipar, nós nos preocupamos. Ele fala assim que 80% das coisas com as quais nós nos preocupamos não vão acontecer. Entendeu? Então nós temos que nos colocar na mão do Senhor. Basta cada dia o seu mal. É isso que ele nos ensina, é isso que a palavra nos diz. Não é para se preocupar com nada. Basta cada dia o seu mal. E o Senhor, ó, tá vendo todas as coisas, todas. Ele olha os maus e os bons. Ele tem misericórdia com os maus e com os bons. Ele domina o mundo. Ele não perdeu as rédeas do mundo. Então, descansa, irmão. Descansa, porque ele sabe de todas as coisas que você está passando. Ele sabe das dúvidas do seu coração, das suas ansiedades e das suas angústias. Então, quando os problemas surgirem, que não será possível, que não tem mais jeito, o Senhor vai nos envolver com a sua glória, fazendo maravilhas entre nós. Nós temos que crer nisso. Mesmo que o desfecho da situação não nos pareça favorável, a gente tem que orar que nem Abacuque, lá em Abacuque 3, né, versículos 17 e 18. Tão repetidos são esses versos, né, que diz assim, mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas na videira, mesmo falhando a safra das azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Imagina o que era para aqueles judeus daquela época não ter uva, não ter azeitona, não ter o gado, não ter os carneirinhos para oferecer o sacrifício, enfim, mesmo não tendo nada, né? Porque aquilo para eles era vida. Eles tinham que se alegrar no Senhor. Então nós temos que orar e pedir ao Senhor que possa
compreender os desígnios do nosso coração e nos ajudar a entender que, a despeito de tudo, nós temos que crer em Jesus. E eu vou contar uma breve historinha aí, que muitos dos irmãos conhecem, que é uma historinha rabínica. Estavam lá os rabinos, os líderes da sinagoga, lendo o Talmud, né? E pegava lá e lia, lindo, né? E eles estavam ouvindo alguém falando o alfabeto lá longe, e eles lendo e alguém falando o alfabeto lá longe, e eles tentando se concentrar em alguém falando o alfabeto lá longe. De forma que uma hora o rabino parou e foi ver o que estava acontecendo. Quando ele chegou, lá no fim da sinagoga tinha um menino, um rapaz, falando o alfabeto, repetindo o alfabeto, repetindo o alfabeto. E o rabino falou: o que é que você está fazendo? Porque nós estamos até nos desconcentrando de tanto que você repete o alfabeto. E ele disse: eu gostaria de ler a lei do Senhor, eu gostaria de ler o Talmud, mas eu ainda não sei recitar o Talmud, ainda não sei ler o Talmud. Então, o que estou fazendo? Estou aqui repetindo o alfabeto para o Senhor, para que ele veja que, apesar de eu não estar conseguindo ler, que ele possa juntar ali as letras, então saber que, ainda que eu não consiga repetir aquilo que vocês estão lendo lá, que no meu coração eu estou também apreciando e sendo abençoado com a palavra do Senhor. Então é isso, irmãos. Aquele jovem, né, desta lenda rabínica, acreditava que o Senhor, ele entende aquilo que o nosso coração quer. Então nós temos que pedir ao Espírito Santo que organize lá as nossas ideias, os nossos desejos, de forma que se transformem naquilo que o Senhor quer nos dar. Que nós possamos confiar que o Senhor tem o melhor para nós. Mesmo que nós lancemos lá para o Senhor os pedidos meio desajeitados, nós temos que crer que, a despeito de tudo, Jesus Cristo está tomando conta de toda e qualquer situação. Mesmo que você esteja passando pelo vale da sombra e da morte, creia, meu irmão, creia. O Senhor está cuidando de tudo. Nosso manancial termina assim: por mais que pareça difícil, descansaremos nele, crendo que ele irá suprir todas as nossas necessidades. Amém? Eu creio nisso, irmão. Você crê? Bem, eu me despeço aqui com o meu abraço fraternal, com o meu abraço diário de ursa. Lembrando, aqui em 2021, ninguém solta a mão de ninguém. E lógico, né? A nossa palavra de ordem que é saudades.